Olá, criptomaníacos! Se você pegar um sapo e jogar ele dentro de uma panela com água fervendo, ele vai saltar na mesma hora. Agora, se você pegar um sapo, colocar ele dentro de uma água, temperatura ambiente, e ir esquentando aos pouquinhos essa água, ele vai permanecer lá até morrer. Isso representa muito bem o mercado de criptomoedas nesse momento que a gente está passando agora. Eu vou falar no vídeo de hoje sobre mais uma postura do G20 contrária às criptomoedas, já que eles estão buscando taxação internacional para transações com moeda digital, e também da trágica entrevista do CEO da exchange brasileira líder de mercado para o G1, onde ele afirma algumas coisas completamente contrárias à visão do Satoshi Nakamoto e, portanto, à visão que deu vida às criptomoedas. A gente sabe que a maioria das pessoas que trabalham com criptomoedas não seguem a ideologia das criptomoedas. Elas simplesmente querem fazer dinheiro usando esse mercado, assim como poderia usar qualquer outro mercado. Esquecem o motivo da existência daquela tecnologia e começam a se ater somente ao dinheiro. Se o governo está pressionando e elas recebem alguma contrapartida, ou elas se sentem menos ameaçadas dessa forma, elas aceitam o que o governo quiser colocar goela abaixo. E nesse último mês, a gente está observando uma chuva de notícias limitando a nossa liberdade como indivíduos, como se a gente fosse um ser irracional, que a gente não pudesse tomar decisões por conta própria. Na verdade, é o governo, junto com essas grandes empresas do setor, que estão definindo o que a gente vai poder fazer ou não poder fazer, coisa que nunca aconteceu nesse setor. A gente sempre teve a liberdade da gente escolher qual exchange utilizar, qual criptomoeda comprar, qual ICO participar ou não participar, tudo isso está indo por água abaixo com as últimas notícias. Começou com a SEC proibindo ICOs e isso sendo copiado mundo afora, praticamente inviabilizando a captação de recursos de investidores individuais, como eu e vocês. Então, hoje em dia, para uma empresa captar recursos, é muito mais burocrático, é muito mais complicado, impedindo que elas façam ICOs ou qualquer forma de captação de recurso. E como se não fosse suficiente, agora o G20, que é o grupo formado ali pelos 20 maiores países do mundo, resolveu soltar uma nota, né? Eles estão se juntando para fazer uma reunião e estão decidindo ali criar uma taxação internacional para transações eletrônicas. Segundo esse grupo maravilhoso, hoje os países não conseguem cobrar impostos de empresas que não estão sediadas em seu território. Então, todas as transações aí pelo mundo, né, de criptomoedas, têm a vantagem de não ter taxação, não ter esse problema, começariam a ser agora atacadas pelo governo. Então, por exemplo, uma coisa que pode acontecer é você estar transferindo um valor de uma exchange para outra exchange e aí sim você ser taxado nessa transação. Ou você transferir de uma exchange para sua carteira e também ser taxado. Então, sempre que tiver uma empresa envolvida numa transação, você pode sofrer sim o pagamento aí de impostos devido a esse novo imposto internacional que seria criado. Esse negócio de regulação no mercado de criptomoedas está se tornando padrão. Toda semana a gente tem notícia ligada a isso. E as pessoas já não se chocam mais, já não tem mais nenhum problema. Elas se acostumaram em perder sua liberdade. Tudo tem regras estatais, sejam positivas ou negativas. E ninguém se choca com isso. A gente já acostumou a perder nossa liberdade no dia a dia. Então agora, no setor de criptomoedas, como a maioria das pessoas, como eu falei, não segue nenhuma ideologia, elas simplesmente falam, ah não, isso é normal. Como acontece no mercado financeiro tradicional, enfim, o Estado vai vir, vai regular e tudo bem. Inclusive a gente tem pessoas que defendem a regulação, indivíduos que estão perdendo sua liberdade, empresas que estão perdendo sua liberdade e que defendem, que abraçam a regulação. Eles entendem que isso é positivo para o mercado, que será ótimo para o mercado ser regulado, ter regras aí homogêneas criadas por um governante para todo mundo. A pessoa acha que isso vai resolver os problemas e que é a melhor forma do mercado desenvolver. Ele não pode se autorregular, ele não pode ser descentralizado, ele precisa de uma entidade central que vai definir as regras e tudo vai melhorar. É a chave que precisa virar na cabeça das pessoas. Elas têm que começar a enxergar essas medidas como agressão à sua liberdade, como roubo ao seu dinheiro. Se você tem um grupo de criminosos invadindo o seu prédio, você não vai negociar com o criminoso. Você não vai chegar lá embaixo e falar, peraí, ladrão, vamos fazer o seguinte, só invade meu prédio de 3 em 3 meses. E vocês vêm bem vestidos, vocês entram de 3 em 3 meses, a gente dá as nossas coisas para vocês e vocês vão embora. Vamos fazer essa negociação? Claro que você não faz isso. Se tem um grupo criminoso tentando te roubar, você vai fazer um sistema para evitar esse roubo. Então você vai botar lá grades,
câmeras de segurança, drone de segurança, o que for necessário para evitar o roubo e não negociar com o bandido. Essa aceitação ou esse clamor pelo governo, né? Venha Estado, venha ajudar, venha regular o nosso mercado. Ele sempre começa de forma bonita. Não, vamos colocar aqui uma entidade isenta, né? O governo é isento, então ele vem aqui para coordenar, para ajudar o mercado a ser mais maduro. E aí, obviamente, ele vai cobrar uma pequena taxa obrigatória para todo mundo, né? É uma pequena taxa, então poucas pessoas vão se opor a isso. Mas o problema aparece depois. Vamos pegar aqui os táxis como exemplo. Né? O governo fez o quê? Não, deixa que eu vou regular esse mercado de transporte. Né? Então o que ele fez? Taxistas, vocês vão pagar taxa tal para vocês poderem levar passageiros. E essa taxa foi aumentando ao longo do tempo, até ficar uma taxa absurda. Aí futuramente a tecnologia permite a criação de um Uber da vida. E o que acontece? Vocês acham que é mais fácil para o taxista ir lá brigar com o governo para retirar as taxas? Ou ele vai pedir para o governo impor também regras e taxas para cima do Uber? É claro que o governo não vai ceder. Então o taxista clama pelo governo para atacar, para oprimir e cobrar em cima do outro, da concorrência. Então não adianta você chamar o Estado, porque futuramente isso vai voltar contra você, contra nós. Porque essas empresas que estão clamando pelo Estado para regulamentação, futuramente elas vão usar esse próprio Estado para matar concorrentes, para matar a inovação, para proteger o lado delas. Porque elas sabem que elas não conseguirão retirar as taxas, os impostos colocados sobre elas. Então elas vão lutar para que o governo oprima, agrida a concorrência para que elas fiquem protegidas. Então no futuro, quem vai pagar por isso somos nós. Nunca defenda a regulação. Isso sempre se volta contra nós e o caso do Uber é o exemplo disso. Hoje o Uber está tendo que pagar imposto, está tendo que entrar em regulação, está tendo que discutir um bando de questões que quem vai pagar tudo isso será o consumidor final. Hoje você que paga mais barato no Uber do que no táxi, daqui a pouco você vai ter que pagar igual ou pior para o Uber devido a questões de regulação. Isso se o Uber não for proibido. E fique ligado, perceba que sempre os defensores de regulação são as empresas líderes do setor, porque aí elas conseguem impor suas regras para cima de todos os outros. Elas pegam, se aliam ao governo e falam: governo, vou te ajudar a criar as novas regras, vou te ajudar, tá? E aí o governo vai criar essa regulamentação que favorece essas empresas líderes de mercado contra qualquer novata que apareça. Então se aparece uma novata com novas ideias, com inovação, com forma diferente de fazer, ela não pode atuar, porque ela tem que seguir as mesmas regras onde aquela empresa líder de mercado já dominou. Ela já sabe fazer daquela forma. Então ela tem inúmeras vantagens e as outras que têm novas formas de fazer não podem atuar e tem que pagar caríssimo para entrar nesse mercado, enquanto a outra já é rica, não tem nenhum problema com isso. Então regulação sempre afeta a concorrência. Sempre quem defende regulação são empresas líderes de mercado. E falando em empresa líder de mercado, o Henrique, que é um inscrito aqui do canal, me enviou uma matéria do G1 fazendo uma entrevista com o CEO da exchange brasileira líder de mercado. Vamos chamar ela aqui de Mercado Bitcão. Tá? Mercado Bitcão, para não ter nenhum problema. Então vamos falar assim, tá? E esse CEO, ele fez ali, né, um discurso de como a regulação é favorável ao mercado de criptomoedas, ao setor de criptomoedas. E vários absurdos estão dentro dessa entrevista. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, porque isso é muito importante. A entrevista começa com aquele papo bonito, com o executivo falando que a gente precisa de regras claras para separar empresas sérias de empresas oportunistas ou sem estrutura. O primeiro ponto é que você criar uma regra não tem nenhuma relação com você obrigar outras pessoas e outras empresas a seguirem a sua regra. Você pode formar um grupo de empresas que definam ali uma regra que todas essas empresas vão seguir, né, naquele grupo. Então, a gente fala, a gente entende que essas regras são melhores para os clientes, são favoráveis para o mercado. A gente está criando um selo aqui desse grupo para todas as exchanges que usem as nossas regras. E legal, você coloca isso no mercado e aí o público define. Pô, eu concordo, vou utilizar somente exchanges desse grupo porque eu confio nessas regras. Ou não, a pessoa pode simplesmente falar, não gosto dessas regras, vou utilizar uma empresa que não faça parte desse grupo. Você pode criar regras, agora você não tem nenhum direito de obrigar, de impor essas suas regras em cima de outras empresas ou em cima de pessoas. Eu não sou obrigado a concordar com a sua regra. Esse é o problema principal desse primeiro argumento dele. Mas as coisas vão piorando. Preste atenção nessa frase dele. Eu vou até ler aqui para não falar besteira. Ele falou o seguinte: no Brasil, alguns movimentos mostram que a indústria de criptomoedas é relevante e vai se tornar ainda mais, à medida que a legislação permitir. Ou seja, agora a relevância das criptomoedas depende do aval de uma legislação de determinado país.
Elas dependem da aprovação estatal, da aprovação da legislação de um país. Se o Satoshi Nakamoto estiver vivo, ele deve estar querendo se matar nesse momento. As criptomoedas nasceram para combater o Estado, para combater legislações e centralização de poder, e não para se curvar à legislação governamental. Isso aí está completamente longe, distante da função das criptomoedas. Aí passa para a parte da entrevista que ele tem um acerto. Até me surpreendi, eu falei, nossa, ele falou alguma coisa que está certo nessa entrevista. Que ele fala que o mercado financeiro e o mercado de criptomoedas vão se tornar somente um. Ele acredita nisso, e eu também acredito nisso. Eu acho que vai ter uma fusão entre os dois mercados. Só que a graça disso aí, né, a beleza de ter falado alguma coisa certa, dura muito pouco, porque ele não enxerga isso como uma forma de tornar o mercado financeiro menos burocrático, menos centralizado, menos custoso. Não! Ele enxerga isso como uma forma de tornar o mercado de criptomoedas tão burocrático e tão centralizado quanto o mercado financeiro. Aí o entrevistador vem com aquele papo de lavagem de dinheiro, que, como eu falei no vídeo anterior, não faz nenhum sentido. Ficou comprovado que hoje os bancos são mais vulneráveis à lavagem de dinheiro do que as próprias criptomoedas. Ele poderia ter usado esse argumento para responder, mas você acha que ele fez isso? Claro que não. Ele falou que quanto mais regulação tiver no mercado, quanto mais regras tiver, mais complicado vai se tornar negociar as criptomoedas, mas que em contrapartida ele vai se tornar um mercado mais seguro, e que isso é ótimo. Ou seja, você acaba com os pontos positivos das criptomoedas, entre eles privacidade e facilidade de transação, para você se igualar ali com a segurança do mercado tradicional, que nunca foi capaz de acabar com lavagem de dinheiro. Então que proposta absurda é essa? E aí vem a pior parte da entrevista, porque ele se orgulha de ter sido a primeira empresa, a primeira exchange no mundo a fazer o cadastro dos clientes, a exigir cadastro, exigir nota fiscal e recolher tributos de todos os seus clientes, mesmo sem imposição de um governo. Ele se orgulha de acabar com a privacidade dos seus próprios clientes, que têm direito à privacidade, que têm direito a fazer suas transações sem serem oprimidos e roubados por um governo. Porque uma coisa é você fazer isso porque você está na ponta de um fuzil, né? O governo vem falar, ou exchange, ou você me passa os dados do seu cliente, todas as informações que eles fizeram de transação, ou eu vou fechar a sua empresa. E se você resistir, eu te coloco na cadeia. E se você resistir, eu te dou um tiro com a polícia que vai aí. Então, assim, uma coisa é você ser ameaçado e você ser obrigado a fazer isso. Outra coisa é você se orgulhar de fazer isso. Isso é um absurdo. Você está se orgulhando de passar esse tipo de informação, de passar para quem te dá dinheiro, que é o seu cliente, e passar isso para o governo lá oprimir o seu cliente. Que orgulho é esse? Isso é completamente contrário ao que as criptomoedas fazem, aos ideais das criptomoedas. E o mais bizarro é que ele compara essa legislação e essa situação com o MP3. Ele fala que o MP3 lá no passado também era considerado criminoso, também era considerado pirataria e tudo mais. E que graças à legislação o MP3 deixou de ser considerado assim. E que hoje aí todo mundo distribui música, isso é comum no mercado, empresas trabalham com isso. Ele só está se esquecendo que o MP3 não se tornou o que se tornou hoje graças à legislação ou graças ao governo. E sim, justamente o contrário. O governo foi em cima do MP3, vocês não lembram disso? Era proibido compartilhar MP3. As empresas estavam nesse mercado foram fechadas. Você tem como exemplo principal o Napster, que era ali uma empresa, né, um site que deixava você compartilhar música. Você conseguia baixar a música pelo Napster. O governo foi lá e fechou o Napster e todos os seus concorrentes. E a partir daí a gente teve uma evolução tecnológica que permitiu que eu conseguisse transferir música para você diretamente, descentralizado. Então bilhões de pessoas no mundo começaram a fazer transferência, né, compartilhamento de música sem ter uma empresa central no meio. E aí não teve nada que o governo pudesse fazer. O governo perdeu essa batalha graças à descentralização. Então não foi legislação que salvou o MP3. No caso das criptomoedas é justamente o mesmo. Elas só existem até hoje, existem há 10 anos, porque o governo é incapaz de fechar o Bitcoin ou de controlar o Bitcoin. Na sequência, ele mesmo afirma que a grande vantagem das criptomoedas é não possuir intermediários, ou seja, não depende do interesse de ninguém para funcionar. Ué, por que então que ele está defendendo um intermediário para regular esse mercado? Olha como é incoerente o próprio argumento dele. Ele sabe que intermediários são problemáticos, causam problema em qualquer sistema, como nas criptomoedas. Por que ele está clamando por intermediário aqui no mercado de criptomoedas? Mas calma que piora, gente. Piora muito essa entrevista. Ele não pede só ajuda do governo, ele pede ajuda também dos bancos.
O motivo da criação do Bitcoin foi justamente acabar com os bancos. É essa notícia que você tem dentro do primeiro bloco, o bloco de criação do Bitcoin. O Bitcoin foi criado para acabar com os bancos. E agora você tem uma empresa chamada Mercado Bitcão, pedindo ajuda aos bancos, pedindo participação dos bancos nesse processo, na intermediação entre o cliente e a corretora. É inacreditável. Aqui está o problema, gente. Como eu falei para vocês no exemplo do condomínio, a pessoa que está se aliando ao bandido ao invés de buscar formas inovadoras de resolver o problema. Então, ao invés de ele estar lá levantando uma grade, colocando câmera, contratando drone, ele está se aliando ao bandido. Isso é inaceitável. Uma coisa é você se aliar com um banco ou com um governo por inviabilidade, porque não tem outra opção, porque está sendo ameaçado. Outra coisa é você se orgulhar de fazer isso, né, utilizando o nome do Bitcoin. Isso que é o pior de tudo, você coloca o nome do Bitcoin na tua empresa, né, enquanto faz justamente o oposto do que prega o Bitcoin. O Bitcoin fala uma coisa, né, morte aos bancos, fuck the banks, e você está fazendo justamente o contrário. Está se aliando aos bancos e orgulhoso disso, né? Vamos aqui nos integrar com os bancos, com os governos, e tudo vai ficar maravilhoso. Isso é um absurdo. É por isso que eu falo, o maior inimigo das criptomoedas não são os governos, são as grandes corporações. Elas usam toda a parte técnica que elas têm, porque elas conhecem o mercado, e utilizam principalmente a grana que elas têm para utilizar o governo como guarda-costas para que as regras dela sejam impostas em cima de todo mundo e elas dominem esse mercado sem ter chance de sofrer com concorrência. Nós não podemos permitir que eles roubem a nossa liberdade. A gente decide o que a gente prefere. Não vai ser um governo, não vai ser uma legislação que vai impor isso pra gente. Eu não quero ser obrigado a usar a Mercado Bitcão, nem qualquer outra empresa que faça a regra X ou Y. Eu tenho capacidade racional de decidir por conta própria, assim como todo mundo está assistindo aqui. Eu jamais vou atacar a liberdade de expressão de alguém. Então esse executivo tem toda a liberdade de falar o que ele bem entender. Só que a gente pode apoiar empresas que defendem a visão do Satoshi Nakamoto, que defendem a liberdade e boicotar empresas com essa visão aí de que tem que se aliar com o banco, aliar com o governo para que tudo funcione, que defendem regulação de mercado. Então esse é um pedido meu. Empresas que estiverem defendendo regulação, defendendo banco, defendendo o governo, não comprem, não consumam produtos. Só consumam de empresas que estiverem comprometidas com a ideologia do Bitcoin, com a ideologia das criptomoedas, que defendam liberdade, defendam descentralização, defendam ausência de intermediários. Tá? Então isso a gente pode fazer, a gente pode boicotar. Então esse é um pedido para vocês. Prefiram pagar até mais caro por empresas que se mantenham fiéis aos princípios das criptomoedas, para você não ter problema no futuro. Porque hoje você pode pagar mais barato numa empresa assim e daqui a pouco vai ter regulação no mercado e você vai tomar tudo de volta. Defenda as criptomoedas, defenda esse mercado. Só utilize quem está ligado à ideologia das criptomoedas. Eu vou deixar o link para essa entrevista aqui na descrição do vídeo. Quem quiser ver, é só acessar, ler e tirar sua própria conclusão. Esse é um vídeo muito importante para ser divulgado por aí, divulgar em tudo que é rede social, divulgar pelos seus amigos, porque as pessoas estão usando, como você está vendo, né? Essa exchange ela é líder de mercado, mesmo com um pensamento desse, tá, gente? Um pensamento de banco, um pensamento de governo. Então, por favor, divulguem esse vídeo para que as pessoas tenham noção do que está acontecendo. Eu precisei traduzir o que está naquele texto, naquela entrevista, porque é algo muito sério, é algo que nos afasta mais e mais do conceito, da filosofia das criptomoedas. Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos.